História de Amedeia. Essa edição é a edição da editora 34, ok? Medeia de Eurípides, uma edição bilíngue, no caso vou ler só a parte em português. Tradução, pós-fácil e notas de Trajano Vieira e comentário do Otto Maria Carpo, o que parece ser bem interessante. Vamos para a nota preliminar. Eurípides, datado de 480 até 406 a.C., encenou a tetralogia que incluía Medeia em março de 431 a.C., no concurso teatral das Grandes Dionísias, no qual se classificou em terceiro e último lugar. O ganhador, Euforion, hoje esquecido, ficou também à frente de Sófocles, segundo colocado. A data seria lembrada pelos atenienses, pois poucos dias antes da representação, a cidade de Plateia, aliada de Atenas, sofrera ataque tebano, episódio que desencadeou a Guerra do Peloponeso. Embora o drama elucide o material mitológico em que se baseia, algumas informações preliminares talvez sejam de interesse ao leitor. Homero menciona de passagem as expedições de Jasão, sem se referir, contudo, a Medeia, citada por Hesíodo, na Teogonia, que alude ao casamento com Jasão. Píndaro, além de abordar as núpcias da heroína, fala de seu papel na expedição dos Argonautas em Olímpica, sem deixar de lado sua habilidade em manipular venenos e a morte de Pélias. Registre-se que, desde o início de sua atividade, Eurípides revelou interesse pela personagem. Em 455 a.C., sua estreia ocorreu com Pelíades, centrada no assassinato de Pélias, concebido por Medeia, por volta de 440 a.C. Escreveu Egeu, que aborda a estada de Medeia em Atenas e seus planos de assassinar Teseu. O mito dos Argonautas tem origem bastante remota, provavelmente associado às expedições gregas no Mar Negro durante o período micênico. Entretanto, se tomarmos como base as fontes e as referências remanescentes, somos levados a crer que o assassinato dos filhos por Medeia é fruto da criação de Eurípides. O escritor alexandrino Apolônio de Rhodes discorre nas Argonáuticas sobre a longa viagem de Jasão rumo a Cólquida, onde o rei Eta, filho do Sol e pai de Medeia, lhe proporia 3 provas dificílimas para a obtenção do velo de ouro: subjugar 2 touros selvagens, arar um campo onde seriam semeados os dentes do dragão de Ares, de que nasceria guerreiros armados, e enfrentar estes guerreiros. Com auxílio de Medeia, Jasão derrota os antagonistas. Por temor ao pai, ela foge com os argonautas, depois de auxiliar Jasão a eliminar o dragão protetor do velo de ouro. É nesse momento que o personagem promete casar-se com Medeia e conduzi-la à Grécia. Segundo Apolônio, o matrimônio se dá por necessidade na ilha dos Fiácios, durante o périplo dos Argonautas. Arete, rainha do país, promove as núpcias entre Medeia e Jasão para evitar que ela fosse reconduzida ao pai. Perseguidos no mar por Apsirto, irmão de Medeia, os argonautas conseguem assassiná-lo, graças à intervenção da heroína. No curso da viagem da Cólquida para Corinto, Medeia provoca a morte de Pélias, tio de Jasão, que havia usurpado seu trono e o lançado à missão suicida em busca do velo de ouro. Convencendo suas filhas a esquartejá-lo e a cozinhá-lo, no que seria um rito de preservação da juventude. É neste ponto que tem início a tragédia de Eurípides, quando o casal, exilado de Olco pelo filho de Pélias, Acasto,
finalmente a porta em Corinto. O casamento de Jasão com a filha de Creon, Glauce, não nomeada pela poeta, talvez tenha origem anterior a Eurípides. Pausanias alude ao suicídio da princesa que se atira numa fonte na tentativa de livrar-se do veneno de Medeia. No argumento que antecede os manuscritos desta obra, disse que Eurípides buscou inspiração na peça homônima de Neofron, autor de 120 dramas, que apresenta, num dos 3 fragmentos supérstices de sua produção, Egeu, rei de Atenas, recém-chegado a Corinto, para consultar Medeia sobre o oráculo de Delfos, referente à sua esterilidade. Numa das notícias sobre a tragédia de Neofron, disse Arco, discípulos de Aristóteles, sugere igualmente que Eurípides teria se inspirado na obra homônima do primeiro. O texto de Eurípides inspirou numerosas obras em diferentes épocas, de Sêneca a Pier Paolo Pasolini, passando por Corneille, Jean Anouilh, Rainer Müller, e Lars von Trier e Christa Wolff. O vigor do mito pode ser avaliado pela maneira como vários de seus elementos são reinventados, desde a ocorrência de um Jasão bondoso e uma Medeia sórdida, que na cena final aparece sobre o teto de sua casa, com um filho vivo e o cadáver do outro. Em Sêneca, até o retorno de Medeia imersa em atmosfera sagrada, a qual não falta o elemento onírico, como na cena em que o sol lhe aparece em sonho, no filme de Pasolini estrelado por Maria Cádias. Medeia. Argumento. Chegando a Corinto, em companhia de Medeia, Jasão assume o compromisso de se casar com Glauce, filha de Creon, rei de Corinto. Prestes a ser exilada de Corinto por Creon, Medeia pediu e obteve permissão de permanecer mais um dia na cidade. Em sinal de gratidão, envia alguns presentes a Glauce, por intermédio de seus filhos: vestes e uma coroa de ouro. Ao colocá-las, Glauce perde a vida, e Creon, ao abraçar a filha, também falece. Medeia, depois de matar os próprios filhos, sobe num carro puxado por dragões alados. Presente do sol, fugindo para Atenas, onde se casa com Egeu, filho de Pandion. Ferecides e Simônides, contam que Medeia, tendo cozinhado Jasão, devolve-lhe a juventude. Sobre seu pai, Eson, o autor de Regresso se exprime assim, abre aspas, transforma Eson no moço em flor de idade, poupando-o da velhice, mente aguda, cozendo em tachos de ouro muitos fármacos, fecha aspas. Ésquilo, em As Nutrizes de Dioniso, conta que ela também rejuvenesce as nutrizes de Dioniso, cozinhando-as com seus esposos. Estáfilo afirma que Medeia impôs a Jasão a seguinte morte. Ela mesma pede que ele durma sob a popa da nave Argo, corroída pela ação do tempo. Ao cair sobre Jasão, a popa perdeu a vida. O drama parece ter sido tomado de Neofron, mediante adaptação, segundo disse Arco, em Vida da Grécia e Aristóteles em suas memórias. Ambos o criticaram por não ter mantido o inalterado caráter de Medeia, que cai em pranto ao tramar o plano contra Jasão e sua mulher, mas o começo é elogiado por seu tom patético e pelo desenvolvimento, abre aspas, e nem nos vales, fecha aspas, e o que lhe segue. Foi o que Timáquidas ignorou ao afirmar que o autor incorreu em inversão da ordem lógica, como Homero. Abre aspas, vestindo roupas odorosas e banhando-se, fecha aspas. Argumento do gramático Aristófanes. Medeia, por causa de seu ódio contra Jasão,
que desposara Glauce, filho de Creon, assassinou-a e a Creon e a seus próprios filhos, e separou-se de Jasão para viver com Egeu. O argumento está ausente da obra dos dois trágicos. A cena do drama se passa em Corinto. O coro é composto por mulheres da cidade. A nutriz de Medeia pronuncia o prólogo. A representação teve lugar sobre o arcontado de Pitodouro, no primeiro ano da Olimpíada 87, em 431 a.C. Euforion classificou-se em primeiro lugar, Sófocles em segundo e Eurípides em terceiro com Medeia, Filoctetes, Dictes e o drama satírico Os Segadores, obra perdida. Personagens: a nutriz, Pedagogo, Medeia, o coro de mulheres coríntias, Creon, rei de Corinto, Jasão, Egeu, rei de Atenas, mensageiro e filhos de Medeia. Medeia. Cena diante do palácio de Medeia, de onde sai a nutriz. Argo, carena trasvoante, não. Cruzar o azul cianuro das Simplégades, rumo aos colcos. O talhe em pinho pélio, não produzir ao remo dos heróis, condutores do velo pandourado, Apélias, longe das ameias de Ioco. Medeia ficaria, e eu com ela, sem que Eros por Jasão a transtornasse. Dempélias jazeria pelas mãos das filhas convencidas por quem sirvo. Nem ela viveria com os filhos e o marido no exílio de Corinto, sempre solícita com os daqui, jamais em discordância com o cônjuge. Se há concordância entre o casal, a paz no lar é plena. O amor adoece agora e instaura-se o conflito, pois Jasão deitou-se com a filha de Creon. Rebaixa a própria esposa e os descendentes. Medeia amealha a messe da miséria. Soergue a destra, explode em jura, evoca o testemunho dos divinos. Eis a paga de Jasão com que lucra. Seu corpo carpe. Inane ela se prostra. Delonga o pranto grave assim que sabe o quanto for injustiçada. O olhar sucumbe à terra, nada a faz erguê-lo. Feito escarcéu marinho, feito pedra, discerne o vozeiro amigo, exceto quando regira o colo, ensimesmado. Alvíssimo, e lamúrias pelo pai, pelo país natal, que a traiçoou por quem sem honra a tem agora. Aprende o quanto custa renegar o sítio natal. Ao ver os filhos, tolda o senho com desdém. Tremo só de imaginar que trame novidades. Sua psique, circunspecta, suporta mal a dor. Conheço-a de longa data e não descarto a hipótese de que apunhale o fígado depois que entrou sem voz, rumo ao leito. Ou será que mata o rei e o marido, agravando o quadro mais? Ela é terribilíssima. Ninguém que a enfrente logra o louro facilmente. Seus filhos chegam, fim da correria, sem ter noção do que acomete a mãe, pois tem horror à dor, a mente em flor. Pedagogo. Ó fâmula que há anos serve a ama, por que ficar plantada no ermo umbral, carpindo o mal de ti para contigo? Solitária de ti, Medeia assente? Nutriz responde. Provecto protetor dos Jasonidas, o servo de valor solidariza-se com quem comanda, se o revés o atinge. Sujeita a dor infinda, o Avã moveu-me para dizer ao céu acima e abaixo, a sina que hoje deixa a dama aflita. Pedagogo. Ela persiste nas lamentações? Nutriz. Diria que o sofrimento mal desponta. Pedagogo. Que tola, se ouso me exprimir assim, pois ignora sua mais recente agrura. Nutriz. Do que se trata, ancião? Nada me ocultes. Pedagogo. Cala-te, boca. Esquece o que eu já disse. Nutriz. Compartimos de moira escrava idêntica. Cala o que fala, se esse for o caso. Pedagogo. De passagem por onde os velhos jogam dados, à margem do Pirene sacro,
Fazendo-me de ausente, pude ouvir que o rei tem intenção de ver bem longe de Corinto Medeia com seus filhos. Não sei o quanto é exato o falatório, mas torço para que não se confirme. No 3. Jasão aceita a punição dos filhos, embora em litígio com Medeia. Pedagogo. Núpcias novas destroem o liame antigo. Ele é malquisto neste domicílio. No 3. Quanto pesar. Se o mal se acresce ao mal, sem que o anterior deságue da cintina. Pedagogo. Como não é o momento de a senhora tomar ciência da ocorrência? Cala-te. Nutriz. É claro o afeto paternal, meninos. Sonho que morra, não, pois me chefia, mas com quem deveria amar é um crápula. Pedagogo. E quem não é? Não vês que o ser humano ama a si mesmo mais do que ao vizinho? A um norteia o justo, a outro o lucro, como o pai que prefere a noiva aos filhos. Nutriz, sugiro que entrem já os 2 garotos. Melhor mantê-los, pedagogo, longe da matermesta, que os olhava há pouco. Tauri voraz. Quem sabe com intento inconfessável. Se a conheço bem, sua fúria só alivia se fulmina alguém, que espero não seja um amigo. Medeia. Tristeza, infeliz de mim, pudera morrer. Nutriz. Eis o que afirmo, filhos. Medeia agita o coração, agita a bile. Ganhai os aposentos da morada, evitai o contato com ela, distante de seu campo de visão. É crua em seu jeito de ser, o íntimo da mente altiva horripila. Distância. Agilizai o avanço nos recessos do lar. Não demora para a nuvem do queixume acender e agigantar na flama da fúria. Do nascedouro só se avista chispa, males remordem-lhe a ânima, mega entumecida, antidelimitável, o passo próximo aonde aponta. Medeia. Sofrimento imenso, nada sofrei, é o sofrimento que me abate. Ó prole odiosa de uma máter mórbida, meritória de maus votos. Pereça com o pai, derrua sem arrimo a moradia. No 3. Tristeza, em que a prole se associa ao descaminho do pai. Injusta ojeriza, ai, temo ver algo que vos afete, filhos. O tino tirano aturde, impõe o máximo, concede o mínimo. Raro transmuda o humor, prefiro habituar a vida à similitude. Sonho a platitude da velhice, alheia a vultuosos vultos. Acima de tudo, a denominação da mediania vence na elocução e frutifica no afazer de proveito. O excesso desvigora o oportuno e sua dádiva quando Deus se enfuria. Desmesura o revés nas moradias. O coro de mulheres sai do palácio de Medeia. Coro. Ouço a voz atroz da infeliz Colquídia. Indicação não há de que a serene. Sou todo ouvidos, anciã, do recinto ambientrável provinha o grito, amua o sofrer da moradia, onde meu afeto se difunde. Nutriz. Morada é coisa do passado. O tálamo real retém Jasão. Medeia consome a vida no aposento, vazia de palavras que lhe afaguem o íntimo. Medeia. Ai, que a acha urânica rache-me a têmpora. Que a acha urânica rache-me a têmpora. A ganho em perseverar. Pudera esvair minha vida estígia, dádiva de Tânatos. Coro. É audível, Zeus, terra, luz, como a esposa modula a inclemência do clamor? Ser sem norte, aeros do leito lúgubre, como denominá-lo? Tânatos terminal já desponta? Deixa de invocá-lo. Se teu marido virou idólatra de cama enfrequentada,
Isso é com ele, não te inflames. Zeus abraça tua causa. Evita que te consuma o pranto esponsalício. Medeia. Magna Temis, Artemis Augusta, notai o que padeço. Eu que me vinculei com juras magnas a um horror de homem, ainda me seja dado vislumbrá-lo, a ele e a sua donzela, ambos derruídos no castelo. Quem antes ousou desonrar-me? Pai, pátria de onde parti com estigma do opróbrio, algoz do próprio irmão. Nutriz. Foi clara no que disse, no sobre-rumor a Temis, protetora, e a Zeus, paladino das juras, que divisam os perecíveis. Não será algo sem magnitude que aplaque sua fúria. Coro. Como trazê-la ao nosso campo de visão, sem que renegue o som que a voz emita? Cede o frenesi de seu ânimo, o coração fundo colérico? Evito pecar pela falta de rasgo em prol de amigos. Conduzi Medeia fora do logradouro com a mensagem de nosso apreço. O atraso pode ferir terceiros, pois a dor parece que irrompe irrepreensável. Nutriz. Temo não convencê-la, mas não me furta o encargo. Apesar do olhar de toura feito leoa que mira o avanço dos servos no pós-parto, na hipótese de um terceiro que lhe queira aconselhar. Acerta quem registre a obtusidade, o saber vazio dos antigos inventores de poesia, som em que germina a vida no afago do festim. Não houve musa que desvendasse em cantos pluricordes a arte de estancar o luto lúgubre, dizimador de moradias, com o revés atroz de Tânatos. Que lucro logro em curar musicalmente o luto? Por que a inutilidade da voz no sobretom no âmbito da festa farta? Na plenitude do cardápio disponível vigora o regozijo. Coro. De cirno pluridor no estrídulo, regurgita langores lúgubres, avessa ao desmarido, desertor de leito. Padece o injusto na invocação a Temis, guardiã do juramento, filha de Zeus, sua guia a fímbria aposta a Hélade, quando o mar anoitecia na clausura salobra do ponto inabordável. Medeia. Mulheres de Corinto, deixo o lar, para evitar que línguas vãs me agridam. Gente soberba é o que não falta. Atrás da porta ou porta fora, mas o afável suporta o estigma de pueril. O homem em tudo vê injustiça e odeia o próximo. Quando com ele topa, indiferente, se a dor terrível lhe rumina nas vísceras, que a gentileza dê um norte ao êxule. Desaprova a arrogância do nativo, grosseiro na abordagem de seus pares. É inexato dizer que o fato abate-me. Minha ânima se anula. Se me extingue cares o brilho de viver. Que eu morra, pois o ente até então primeiro e único tornou-se-me execrável, meu marido. Entre os seres com psique e pensamento, quem supera a mulher na triste vida? Impõe-se-lhe a custosa aquisição do esposo, proprietário desde então de seu corpo. Eis o opróbrio que mais dói. E a crise do conflito? A escolha recai no probo ou no torpe? A divorciada a fama de rampeira. Dizer não ao apetite másculo não nos cabe. Na casa nova, somos mânticas para intuir como servi-lo? Instrui-nos. Se o duro estágio superamos, sem tensão conosco, o esposo leva o jugo. Quem não inveja? O melhor morrer. Quando a vida em família o entedia, o homem encontra refrigério fora, com amigo ou alguém da mesma idade. A nós a fixação numa só alma. Levais a vida sem percalço em casa, dizem. A lança os põe em risco. Equívoco de raciocínio, empunhar a égide,
dói muito menos que gerar um filho. Sei bem que nossas sendas não confluem. Dispões de polis, elos de amizade, lar paternal, desfrutes na vivência. Quanto a mim, só butim solo bárbaro, sem urbe, rebaixada por jazão, sem mãe, sem um parente, sem que a âncora soerga longe deste pesadelo. Assim resumo meu pedido. Se eu achar um meio de cobrar o esposo por ser tão inescrupuloso, e o rei que lhe entregou a filha, silencia. Mulher é amedrontável, ruim de pugna, não suporta a visão da lança lúgubre, mas se maculam a honra em sua cama, não há quem lhe supere a sanha rubra. Coro. É justo que pretenda se vingar do esposo. Não estranho que lamente o destino. Creon já se aproxima, a fim de pronunciar o novo edito. O rei Creon entra em cena. Creon. Teu rosto fosco, a raiva contra o esposo, ordeno que os remova para longe, sem esquecer a dupla que pariste. Some daqui, o autor da lei sou eu, e só retorno ao passo quando passes o marco que demarca o meu reinado. Medeia. Ó multidestrutível destruição, inimigos soerguem pelas pandas. Rada não há que livre-me do recolho. Embora atônita, posso indagar o rei sobre o motivo da expulsão? Creon. Temo o dano. Por que falsear palavras? Que impingirás, quem sabe, em minha filha? Motivos não me faltam para o medo. Sabes como arruinar alguém. És bem dotada de nascença. O leito estéril de homem te abate. Ameaças noivo e noiva, além de mim, segundo ouvi dizer. Desejo antecipar meu sofrimento. Mais vale sujeitar-me à tua repulsa agora, a transigir e então chorar. Medeia. Ai, não é a primeira vez que a doxa? O diz que diz anônimo, Creon, me arruína. Quem tem bom senso evite se esmerar. Na educação dos filhos hipersábios, não passam de volúveis aos malévolos, moradores da urbe, que os maculam. Se introduzes o novo entre os cabeças ocas, parecerás um diletante, não um sábio. Se acima te colocam de quem julgam ter cabedal na ciência, te encrencas. Desse azar também padeço. Saber tenho de sobra, inveja alheia, há quem me louve a fleuma, há quem critique, desdém também. Te atemorizo? Longe de mim ser dona de um saber assim. Que condição teria para agir contra quem reina? Deixa disso. Não foste injusto ao ceder a filha a quem querias. Eu desdenho meu marido, mas agiste por bem. Não ambiciono tua prosperidade. Bom proveito com as bodas, mas não me exiles. Mesmo por baixo calo, pois me vence um forte. Creon. Tua fala é um bálsamo, mas me amedronta que acalentes no peito planos torpes. Sossobra a fé que tive em ti. O sábio silente é menos policiável que a ou que o irritadiço. Aperta o passo na retirada, guarda a língua lábio. Ponto final. Tua engenhosidade não muda nada. Assume o ódio e some. Medeia. Deixe que eu fique pela amável esposa. Creon. Tua verve não reverte o que eu decido. Medeia. Banir-me sem me respeitar as súplicas? Creon. Privilegio o lar em teu lugar. Medeia. Ó pátria, impõe-se-me rememorá-la. Creon. A urbe só antepõe os descendentes. Medeia. Para os mortais o amor é um enorme mal. Creon. Concordo que assim seja eventualmente. Medeia. Não passe em branco, Zeus, o autor dos males. Creon. Some e desanuvia o meu espírito. Medeia. Quem sofre mais? Sobeja o sofrimento. Creon. Meus fâmulos te expulsarão em breve.
Medeia, sê suscetível, rei, ao meu pedido. Creon, parece que ofereces resistência. Medeia, me exilo, mesmo assim, eu te suplico. Creon, mas por que não te ausentas e ainda insistes? Medeia, deixe que eu permaneça um dia só, a fim de organizar minha partida e achar um jeito de manter meus filhos, que Jasão, pai indigno, deixa à míngua. A condição de pai também te obriga a ser suscetível. Tem piedade. Não penso em minha agrura se me exilo, mas choro a triste cena dos meninos. Creon. Tiranizar não casa bem comigo, e da solicitude já fui vítima. Algo me diz que me equivoco, mas, como porém, concedo o que me pedes. Se o próximo fulgor divino vir rastro do que for teu aqui, faleces. Não creias que eu profiro a vacuidades. Fica, mas fia que fixo um dia ao fim do qual te vais. Não fazes mal nesse interim. Creon parte.